ciclo menstrual, ciclo ovulatório. Galera, essa aula você tem que ter muita atenção, porque é uma aula complexa, onde nós vamos detalhar tudo o que ocorre durante o período menstrual. A primeira imagem que aparece aí na tela é uma imagem onde você tem, em um mesmo quadro, a representação gráfica do ciclo dos hormônios da hipófise, do ciclo ovariano, que ocorre no interior do ovário, do ciclo dos hormônios sexuais ovarianos produzidos pelo ovário e do ciclo endometrial, ou seja, o que acontece, a variação que ocorre ao longo do ciclo com a espessura do endométrio, beleza? E lá no finalzinho, no rodapé, há os dias representativos do ciclo. Portanto, essa imagem é um resumo. Vamos detalhá-la a partir de agora, explicando passo a passo o que ocorre ao longo do ciclo menstrual. Muito importante você lembrar que FSH, quem é o FSH? FSH é o hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, assim como o LH, hormônio luteinizante. Ambos são produzidos pela adenohipófise. Adenohipófise, parte anterior da hipófise, ou pituitária, uma glândula do tamanho de uma ervilha, que fica lá na cabeça. São esses hormônios que vão agir sobre o ovário durante a partir da puberdade, na formação dos ciclos menstruais. Lembrando, por agirem sobre o ovário, eles também são chamados de hormônios gonadotróficos. Então não esqueça, hormônios gonadotróficos, nós temos o FSH e o LH. Detalhar passo a passo o que ocorre com esses hormônios e com, é claro, no caso o ovário e a ovulação. Então vamos lá. Esse gráfico que está começando a ser montado, se você acompanhá-lo, você vai perceber que na grade, na linha inferior, você tem a marcação de 1 a 28. Portanto, demonstração de um ciclo padrão de 1 a 28, 28 dias. Lembrando sempre, galera, muito importante, o primeiro dia da menstruação coincide com o primeiro dia do novo ciclo. Portanto, começou a menstruar, começa a se contar um novo ciclo ovariano, contando com este dia. Esse dia entra no cálculo. Se você acompanhar no gráfico, você está vendo ali que a partir do dia 1, você tem uma linha pontilhada, lá em cima está indicado hipófise e FSH, uma linha azul, LH, uma linha vermelha. Logo abaixo vem ovário, uma linha de cor lilás, estradiol, e uma linha verde, progesterone ou progesterona, o hormônio progesterona. Bom, o que nós percebemos? De 1 a 7, o que seria isso? Primeira semana de um novo ciclo. É a chamada fase menstrual. Não quer dizer que a menstruação dure 7 dias, ok? A fase é que é de 7 dias. Começa então a menstruação. Nesse primeiro dia em que ocorre a liberação do endométrio, você vai perceber gradativamente um aumento do hormônio FSH. Esse hormônio FSH começa a subir na corrente sanguínea da mulher. Liberado por quem? Liberado lá pela hipófise. Esse hormônio na corrente sanguínea vai agir no ovário. Em que local do ovário? Ele age numa estrutura conhecida como folículo primário ou folículo primordial. Este folículo primário ou primordial surgiu durante a formação ovariana no período intrauterino, ou seja, no período embrionário dessa mulher. Esse folículo contém no seu interior um gameta previamente formado. Sob a ação do FSH, esse folículo entra em maturação. O que seria esse processo de maturação? Esse processo de maturação, ele vai ocorrer gerando, ou retomando, melhor dizendo, o processo de produção do gameta. Quando a menina nasceu, o gameta contido no folículo estava paralisado em uma fase da divisão que eu vou detalhar mais adiante. Pois bem, sob a ação do FSH, é retomado esse processo de produção do gameta feminino. Estas células foliculares, portanto, essas células ovarianas que contêm um gameta em formação no seu interior, passam a secretar o estradiol, o hormônio principal do grupo estrogênio. Por isso, se você acompanha no gráfico, você percebe que o estradiol começa a subir na corrente sanguínea mais ou menos pela metade dessa primeira semana, da metade da fase menstrual.
O aumento gradativo do estradiol vai gerar, na segunda semana do ciclo, uma inibição da produção do FSH. Se você acompanhar pelo gráfico, você vai perceber que o FSH que vinha subindo começa a cair nessa segunda semana, que vai de 7 a 14 dias, denominada fase folicular. Por que o FSH está caindo? Ele está caindo porque o ovário, através da maturação folicular, está eliminando estradiol. O estradiol é um inibidor natural da produção de FSH na hipófise. Portanto, aumento do estradiol gera uma queda do FSH. E o que isso provoca? Bom, com a queda do FSH, a hipófise, portanto, passa a secretar agora em maior quantidade, inclusive sofrendo um acréscimo intenso, um pico de produção do LH. O LH, hormônio luteinizante, se você acompanha pelo gráfico, ele vem se mantendo baixo. Agora, olha só o que acontece no próximo passo. Ele sofre um pico, ele sofre um acréscimo. Justamente por quê? Porque caiu o FSH. Este LH tem um papel fundamental no ciclo menstrual, ciclo ovulatório. O LH, como o próprio nome diz, hormônio luteinizante, ele irá agir sobre o folículo maduro. O que é o folículo maduro? O folículo maduro é a estrutura que contém um gameta, agora em estágio de liberação. Esse gameta agora precisa ser liberado porque ele encontra-se num estágio específico que nós chamamos de ovócito 2, ovócito secundário. Bom, esse processo provocado pelo LH é chamado de ovulação. E se você acompanhar pelo gráfico, você percebe que ele coincide com o pico de LH por volta do 14º dia do ciclo. Portanto, no 14º dia do ciclo, com o pico de LH, o folículo que começou a maturar a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, esse folículo maduro, agora no 14º dia, sob a ação do LH, rompe-se, estoura, e ao estourar, elimina para fora do ovário um gameta, o ovócito secundário. Isso, portanto, é denominado ovulação. Este dia em que é eliminado o gameta no estágio de ovócito secundário é conhecido como o dia fértil, o dia mais arriscado para relações sexuais, quando não se tem por objetivo a gravidez, ok? Se o objetivo é a gravidez, esse é o dia mais propício. Então toma cuidado qual o teu objetivo, beleza? Bom, olha só o que aconteceu. Se você acompanhar agora na parte do gráfico do ovário, o estradiol vinha subindo e também encontra-se alto por volta do 14º dia. Mas o que vai acontecer a partir do 14º dia? Você percebe que o estradiol começa a cair. E você vai perceber que o gráfico demonstrativo da progesterona sobe, ele está subindo, ele sofre um pico de produção após o 14º dia. Mas por que isso? Vamos lá. Quando o folículo maduro rompeu-se e liberou o ovócito secundário, esse folículo, essas células foliculares no interior do ovário, por ação do LH, viram uma massa de cor amarelada chamada corpo lúteo. E este corpo lúteo passa a liberar, a produzir em grande quantidade a progesterona. Por isso essa progesterona apenas sofre um acréscimo a partir ou posterior à ovulação, a partir do 14º dia. Com o aumento da progesterona, o LH sofre uma inibição de produção e começa a decair. O estradiol também vinha em queda. O que vai acontecer a partir de agora? Se não ocorrer gravidez, se não ocorrer a formação de um embrião, o que ocorrerá? A queda do LH acaba gerando um desestímulo, uma atresia, uma atrofia do corpo lúteo. O corpo lúteo, sem ação do LH, começa a degenerar. Ele então passa a se transformar numa cicatriz de cor esbranquiçada no interior do ovário, chamado corpo albicans.
ele então perde a sua atividade de produção de progesterona em altas taxas, em taxa elevada. Consequentemente, a progesterona também cai. A queda da progesterona, do LH e do estradiol acaba gerando a perda do endométrio. Mas por que o endométrio cai? O que aconteceu com o endométrio ao longo desse ciclo? Bom, quando você perde o endométrio, quando no ciclo a mulher perde o endométrio nos primeiros 7 dias, na primeira semana, esse endométrio volta a se espessar por ação do estradiol e da progesterona, sendo a progesterona o principal hormônio no acréscimo, no aumento em espessura endometrial. E também sendo a progesterona o principal hormônio na manutenção desse endométrio ativo e espesso. Com a sua queda no por volta ali do 25º, 26º dia, a perda desse estímulo pela progesterona faz com que este endométrio, que aumentou ao longo do mês a partir da segunda semana, descame. Então ele é perdido na forma de um ciclo menstrual. Bom, galerinha, então, por ação da progesterona, pela queda da progesterona, cai o endométrio é descamado. Você percebe também nesse gráfico a indicação da alteração da temperatura basal corporal. A temperatura basal é aquela temperatura medida, verificada logo ao acordar. 36,5 graus, em média 37 graus. Bom, você percebe que há um acréscimo de aproximadamente meio grau no dia da ovulação. Isso é um dos indicativos da ovulação. Ok? O aumento da temperatura basal. Um outro indicativo, a alteração do muco produzido na região do colo uterino. A região do colo uterino, internamente, células produzem um muco que é denso ao longo do mês, mas que se fluidifica. Fica, portanto, mais viscoso, mais fluido no dia da ovulação, formando um corrimento que também é indicativo do dia da ovulação. Ok, galerinha? Belezinha? Então, isso mostra o ciclo ovulatório. Ok? Em seguida, nós vamos na próxima aula falar da produção do gameta, que está envolta por toda essa variação hormonal. Então nós vamos falar de ovogênese, e aí na ovogênese eu mostro um detalhe do ovário, o que aconteceu no seu interior, e também o que acontece se ocorre uma gravidez, o que muda em todo esse panorama, em todo esse gráfico aí demonstrado. Valeu, obrigado.